Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Então, 98402-9756, mande sua selfie. E você pode também participar trazendo perguntas sobre os temas que aqui vamos discutir. E hoje nós vamos falar de um tema muito legal. Eu tô brincando aqui, mas é verdade. Querer é poder. Quantas vezes aí você já ouviu essa frase? Muitas. Lá em São João del Rei eles falavam muito isso? Falava. E querer tem muito a ver com vontade, persistência, competência e responsabilidade. Tudo isso sob o comando da inteligência emocional. Mas existe aí um limite tênue, uma linha bem fininha entre o querer positivo, que nos faz crescer, com a ambição. Tem uma diferença aí. E é sobre isso que eu, Serginho e a nossa querida psicóloga Viviane Neto vamos bater um papo muito gostoso. Muito bom dia, Vivi. Bom dia, Viviane. Que bom. Seja muito bem-vinda. Depois do inverno, fazendo um quadro com você. Olha só. Você me abandonou. Você viu? Não, a Carol Malta que ficou com o ciúme falou, não, a Viviane só eu que vou fazer. Aí ela me tirou, assim, aí eu fiquei lá. Pra você ver que eu liberei, aí ó, a Viviane tá hoje. Pois tá fazendo quase, viu como eu sou boazinha? Isso aí foi depois de uma solicitação aí junto à diretoria. Eu falei, gente, Carol tá me tentando. Posso imaginar, tá E vendo? aí, querer poder, isso é coisa séria. Querer poder, afirmar. Será que querer é poder? Claro que querer é poder. Tudo aquilo que você projeta, assim poderá ser, né? E querer é poder sim, mas tudo dentro de um planejamento. Porque querer de uma forma ilusória, isso não vai trazer resultado nenhum para você. Aí vem vários fatores, né, que não vão gerar crescimento para a vida de nenhuma pessoa. Então, querer, ele é poder sim, mas tudo dentro da realidade. Porque senão vira ilusão. E ilusão, ninguém consegue. Ilusão só traz frustração. Antes da frustração. Exatamente, disse tudo. E quem vive de ilusão, vive uma vida frustrada. A Bíblia Sagrada nos ensina ali no livro de Jó, no capítulo 22, versículo 28, diz assim, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em seu caminho. Então, é essa sabedoria que a gente tem que trazer, né, Viviane? E Jó dizia isso com muita propriedade, né? Claro. Ele viveu uma vida de momentos mágicos, né? Lindos, maravilhosos, na fartura, e de repente ele se viu num momento de perdas, né? Onde ele foi lá realmente embaixo, né? No chão, ou seja, ele conseguiu viver nos dois momentos, no ápice, né? do sucesso, e de repente ele se viu no fracasso. Então ele dizia isso com muita propriedade. E exatamente dentro do tema que nós estamos falando. Só que você não pode parar diante das suas derrotas e saber ter uma vida de quê? De planejamento. Todo sucesso na nossa vida, ele requer um planejamento. Porque se não houver um planejamento, você não consegue chegar em lugar nenhum. Aí vive o que nós dizemos aqui, a vida de frustração. Você falou, não pode parar diante das derrotas. Não mas pode. também, antes também tem os obstáculos também, que muitas pessoas param diante dos obstáculos, que é antes da derrota. E isso também impede esse querer bom, né? Que todos temos que ter, né, Vivi? Isso aí é uma característica dos pessimistas, né, gente? Quando você... É que é desenho animado? Ó vida, Isso. ó céus, ó Ai, azar. É a mente doente que eu estava falando aqui. O zuruca da vida. E esse pessimista, ele tende os obstáculos que ele encontra na frente, ao longo da sua caminhada, ele faz realmente com que esses obstáculos sejam um momento crucial para a sua parada. E aí ele volta a dizer o seguinte, não, peraí, não vai dar certo, eu não vou. Ou seja, ele pensa que tudo aquilo que ele tem como planejamento não vai dar certo, porque os primeiros obstáculos que vêm diante dele, ele já desiste. Já o otimista é o contrário. Não, olha, os obstáculos eu vou fazer dele, como dizem aí, diante de um paradigma, né? As pedras que vierem ao meu caminho, eu construirei um grande muro, uma grande escada rumo ao meu sucesso. Então isso depende muito da personalidade de cada um, daquele construto, né, interno, para que ele verdadeiramente se externalize. Eu queria falar, nos ajude aqui, Vivi, porque a linha é muito tênue entre o positivo, o crescer, o querer positivo e a ambição. Como é que a gente pode perceber se o que eu estou vivendo está dentro de um querer positivo ou já virou uma ambição e pode se tornar um problema para mim?
para as pessoas que estão nos assistindo, para a gente colocar o nosso pé no chão e observar se a gente está no caminho certo ou não? Permita-me fazer uma alteração no querer positivo, como a ambição, e a ambição trocá-la como ganância. Ok. Por quê? Porque o querer positivo, ele precisa de um certo tipo de ambição. Entendi. Porque a ambição, ela nos impulsiona à busca de algo. Se você é uma pessoa que não... Porque quando falamos a palavra ambição... Dá aquela exato, de expressão negativismo. Isso. Né? A gente tem a tendência de dizer assim, não, ambição não é de Deus. Ser ambicioso. Né? Ser ambicioso. Porque normalmente está Ser coisa atrelado da àquelas carne. pessoas gananciosas, né? Exato, exato. Mas na verdade não é. A ambição, ela tem o seu lado positivo. E ela trabalha muito dentro da pessoa que é otimista. Então, a ambição, ela vai te impulsionar para que você tenha... É como um combustível para o querer bem. Ou seja, se você tem o teu lado ambicioso, você vai trabalhar em prol daquilo. Por quê? Porque a ambição ele está muito relacionada à sua autoestima, né? Eu preciso de ter alguma coisa, eu preciso de conquistar alguma coisa para me sentir bem. Já a ganância é quando você quer algo que você sabe que você não vai dar conta de conquistar. É algo ilusório. Compreendem? Eu até abri o dicionário aqui. Eu abri o dicionário. Ambição. Ambição. Gente, O mas que o porque... dicionário define ambição, Carol? Ambição, Malcorcel? forte desejo de poder ou riquezas, honras ou glórias, cobiça, cupidez. Então tem um significado também mais forte, Sim. mas aí também tem um outro significado, fala anseio veemente de alcançar determinado objetivo. Vamos que eu creio que é na parte B. Isso, nessa parte. De Exato. obter ali um sucesso no sentido de ser bem sucedido, né? Sim. Aspiração, uma pretensão. Então ela tem esses dois Claro. significados. Tudo na nossa vida, se você não trabalhar de maneira coerente, ela vai cair na questão da cobiça, do lado negativo. Ou seja, se você não conseguir ser senhor de si, dominar a si mesmo, seus pensamentos, você vai cair na questão do negativismo. E isso vai contra, né, gente? Isso. Aquilo que a gente crê, aquilo que nós temos como base, que é a fé. E isso é muito complicado. Como a pessoa perceber se ela está nessa parte errada? Quando você começa a sonhar de uma maneira tão alta que aquilo começa a te fazer mal, porque você não consegue realizar. Sonho Traz com uma falta... inquietação, né? Exatamente. Não traz Sonho paz, com né? falta de realização é sinal que alguma coisa não está bem. O que a Bíblia nos ensina? Que aquilo que é do Senhor para a nossa vida, o Senhor traz paz, não é isso? Certo. Ou seja, se você planejou, se você apresentou a Deus, colocou diante de Deus e aquilo gerou paz no teu coração, você vai conseguir ter sucesso. Que a paz é o árbitro, Mas aquilo né? que lhe rouba a paz, fuja disso, sai fora, porque isso aí vai ser uma cilada para a tua vida. Agora, Viviane, querer demais pode significar uma compulsividade? Pode sim, e até uma ganância. Aí entra a questão da ganância. Porque, olha, por exemplo, as mulheres adoram sapatos, né? Gente, mulher vai no shopping, já tem um monte Meu número na é sua 36, casa. Serginho. Não é? Aí Eu já vai... sabia. Falou Eu seu sabia. número, você falou já tantas coisas das suas Não, roupas. porque é meu aniversário, Não, mas pode me dar sexta-feira. presente, pode de aniversário também. Isso aí. Então, olha só, as mulheres amam sapatos, né? Vamos colocar aí pro lado das mulheres. Tem os Sim. homens também, que tem muitos homens compulsivos. Sim. E aí a mulher, ela acabou de adquirir um sapato faz pouco tempo, mas ela vai ao shopping, vai dar aquela passeada, na hora que ela olha na vitrine, parece aquele encontro romântico, sabe? Paixão à primeira Uau! vista, né? Meu Deus, eu preciso desse sapato. Precisa nada. Ela quer muito. Né? Precisa nada. Então você tem que saber administrar melhor a tua vida. Porque hoje você às vezes coloca até a culpa em Deus. Peraí, por que não está dando certo? Deus, eu te sirvo há tanto tempo, parece que é povo no deserto, né? Te sirvo há tanto tempo, Senhor, por que está acontecendo na minha vida? Ei, olha para você, talvez você mesmo buscou isso. Nós vivemos muito das nossas escolhas. E as nossas escolhas erradas nos levam a fatos que nós temos a tendência de designar para Deus. Muito do ser humano, inclusive, né? Essa cobiça, então, Viviane, ela é gerada por uma ausência interna, desencadeada aí por alguns, talvez, processos traumáticos da nossa vida? Sim, nós somos hoje o resultado de ontem, Sim. não tem jeito. A nossa infância, ela está muito ligada à nossa adultice. Ou seja, dependendo da infância com que você teve pessoas que cresceram ouvindo muito não.
E hoje ela tem muita dificuldade em ouvir não. Ela tem dificuldade de dizer não até para ela mesma. Sim. E aí ela se torna uma pessoa egoísta, muito diferente do altruísta. E esse egoísmo, ele passa a fazer com que a pessoa, com que o indivíduo tenha comportamentos negativos. E esses comportamentos, eles geram sintomas de fracasso interno. E esses fracassos as pessoas buscam em coisas. Aí é a famosa compensação, Exatamente. Né? Aí compensa no querer demais, na ambição, porque é como se desse uma resposta a si mesmo. Exatamente. Olha, ninguém pisa em mim, mas eu posso pisar nos outros, eu tenho que passar por cima, rolo Sim. compressor, porque eu tenho que alcançar meus objetivos. Exato. Me seguraram, agora eu vou com força total. Né? A depressão, por exemplo, é uma doença que temos vivenciado muito neste último século. Só que a depressão, ela é nada mais, nada menos do que um desencadeamento dos próprios comportamentos. As pessoas buscam a depressão. Como assim? Eu não tive culpa do que o outro fez comigo. Claro que você teve. As pessoas fazem conosco aquilo que nós permitimos. Pastor Márcio diz, a gente merece o que a gente tolera. Exatamente. Ou seja, e conduta permitida é conduta aceita. Então, quando você permite que o outro faça isso internamente, gente, o nosso... Então, ao invés da gente ficar bravo com o outro, você fica bravo com você mesmo. Verdade. Brigar Falando, com não, você. fulano me tratou assim. Não tô bravo é comigo. Exatamente. Como Por é que eu que me eu- deixei enlaçar nesse processo? Por que eu me enredei por esse processo? A gente não pensa assim, né? A tendência é a gente pensar no outro e revoltar contra a atitude A do ambição outro. parte também disso no sentido de julgamento ao outro, né? Sim, com certeza. Você julga o outro aquilo que você não tolera em si. Não é? Ou seja, A gente tá refletindo. Né? Ela falou, gente. Tempo. Tem uma canção que eles chamam do Melô do Doido, né? Hoje eu falei para as paredes, coisas do meu coração. Eu não lembro disso não. Não é Não, nada. não deixa ela melhor. cantar, não, senão o povo vai Você lembrar. lembra, vou Vinícius, cantar. disso aí? Você já cantou aí, ô É o Leandrão? Melô do Doido. Eu acho que eu lembro. Ou seja, hoje, quando eu faço algum trabalho de autodesenvolvimento com uma pessoa ou com um profissional, eu trabalho muito essa questão do autoconhecimento. Você chegar diante do espelho, às vezes você tem a tendência de chegar na vida corrida que nós estamos, opa, tá bom, beleza, tchau, tchau. Mas é um tempo para você mesmo. Olhar diante de você e falar assim, ei, bater um papo. Ei, Serginho. E aí, Cara, tá como é que beleza, você tá? cara? Como que você Ó, está? você não tá bem, cara, Serginho, reage. Olha o que você está fazendo. Serginho, você falar consigo mesmo, com o seu interior. Ah, Viviane, isso é coisa de psicólogo, coisa de louco. Não, experimenta. Mas nesse treinamento, Viviane, por exemplo, até entrando aí a PNL, né, Programação Neurolinguística, Isso. na hora que você vê, por exemplo, diante do espelho, você tem uma conversa, por exemplo, com o chefe, você vai ter uma reunião, você precisa decidir, né? Aí você está ali tremendo de medo. Você vai ao banheiro, olha para você nessa conversa e determina. Você é o cara, você vai, você sabe o que você tem que falar, você sabe o que você tem que fazer, você tem o conhecimento. Exato. Isso te ajuda nessa tomada de posição de querer ou de postular ali a Positivismo. positivismo. Porque Mas eu até você te se prepara. Mas eu até te pergunto, dentro disso, hoje em dia as pessoas elas não estão parando na frente do espelho. Não Até tem porque as tempo. pessoas também não estão nem se aceitando. Não, exato. Nem aquilo que elas... Não se reconhecem, às vezes. Por ministrar muito para a mulher, trabalho muito identidade. E dentro de uma das ministrações eu uso um espelho. Eu te digo que 85% delas não conseguem se ver no espelho. Choram, não conseguem se aceitar. Nem como Deus fez. Elas se enxergam completamente deformadas. Quando você não acredita em você, é muito difícil você ter essa fala positiva de você, eu vou. Como trabalhar isso? Por esse motivo, a nossa profissão tem crescido muito, a psicologia. Hoje, os consultórios psicológicos, eles estão cada vez mais cheios, porque as pessoas não conseguem vencer isso sozinhas. Por isso, a importância de buscar. A melhor maneira é começar. Entendi. É começar do pouco. É você se olhar, você se aceitar. Primeiro, você tem que reconhecer que você é a imagem de Deus. E se alguma coisa não está legal, é por descuido seu. Você precisa de se cuidar. Mas tem pessoas que têm a imagem de Deus mais cheinhas. Tem pessoas que têm a imagem de Deus mais magrinhas, né? Ou seja, você tem que entender que você é assim. E se você não está satisfeito consigo, busca mudanças. Mas não queira mudança em você baseado no que o outro quer que você seja. Porque aí você não vai conseguir chegar em lugar nenhum.
A mudança, primeiro, externa, ela tem que vir daquilo que gera insatisfação interna. Quando gera insatisfação interna, você consegue realmente ter fôlego para mudar o Reagir. externo. Exatamente. E é muito bom, né? Agora, isso também tem um outro lado onde muitas pessoas sucumbem. Hoje eu falava até sobre essa questão da batalha na mente na nossa devocional. E eu me lembro aqui muito bom. Amém. E eu me lembro aqui, por exemplo, de um texto lá de Provérbios 24:10, se não me falha a memória, diz assim: se no dia da tua angústia você se mostra fraco, a sua força será pequena. Então tem a ver com isso, assim como Provérbios 23:7 que eu citei, assim como imagina em sua alma, assim ele é. Exato. Então Eu amo esse esse versículo. estado, né, Viviane? Exatamente. Como você se imagina, assim você realmente é. Ou seja, gente, está nas nossas mãos. Tem coisas que não competem a Deus. Tem coisas que é da nossa competência. E todos nós temos os talentos, todos nós somos possuidores das habilidades, das expertises, todos nós, nenhum ser humano é diferente do outro, só que um trabalha isso de forma mais intensa, o outro já se acomoda mais. Então, está na mão de cada um o sucesso, né? Baseado no sucesso. Nós até falamos disso no quadro Jovens Adultos. Foi. A escada do sucesso, né? Falamos dos sabotadores. Aquilo que sabota. E são muitos, né? E eu fiquei pensando, querer é poder. Às vezes a gente pode confundir querer é poder com querer é ter. Porque você pode caminhar, mas você pode ter, também pode não ter. E aí? E aí entra porque as frustrações. Isso. Quando a gente fala querer é poder, você pode caminhar, você pode também ver que você não está pronto para aquilo, você pode ver que você precisa planejar também, porque não necessariamente o poder quer dizer que você às vezes já vai estar pronto para receber aquilo que você quer, não é, Vivi? Claro, claro. Por exemplo, tem pessoas hoje, vamos tem falar gente que usa querer poder para ter. Sentimental, porque hoje é assim, o que todo mundo sofre. Onde você entra hoje, você ouve, principalmente as mulheres, não, os homens não estão querendo nada com a vida, os homens não querem casar. Ou seja, você passa a determinar algo para você ou até a querer algo que não compete com a realidade de vida que você tem hoje. Um exemplo, tem pessoas que elas falam assim, não, eu quero casar. Peraí, você está preparada para casar? Você quer casar, mas você está preparado para casar é uma coisa. Então você tem que aprender a colocar na balança aquilo que realmente é o momento para a sua vida. Entendo. Toda a nossa vida, ela se baseia no crivo da administração. Tanto na sua vida financeira, a sua vida pessoal e a sua vida profissional e mais, a sentimental. Por isso que hoje muitos casamentos estão fracassados, muitos relacionamentos estão frustrados, porque a pessoa olha e fala assim, nossa, é ele, que gato, que miau, né? Que coisa linda, ele é o homem para a minha vida. Na hora que ele abre a boca, ele está latindo. Vai saber. De miau. Vai saber se ele trata bem a mãe, vai saber se ele trata bem a família, vai saber se ele tem um emprego. Tem compromisso com Deus, intimidade, né? Se tem frutos ali nessa árvore. Isso aí. É bem isso. Então, querer, ele é poder e querer não significa ter. Você pode querer, mas talvez o querer a longo prazo. O querer que vai virar como um projeto para a sua vida. Viviane, chega uma participação muito interessante aqui pra gente. Diz assim, oi, bom dia. Sou o Daniel, tenho 32 anos de idade e sabe, tenho muito medo de perder o meu emprego. Não consigo falar não para as pessoas e por isso sou impresso de bonzinho. Que faço tudo para não ver o outro contrariado e eu acho que se falar não, eles irão ficar chateados comigo e tal. Será que escutei muito não na minha infância? Uma terapia me ajudaria? Bom, primeiro nós vamos ter que trabalhar dentro do que ele iniciou aí a sua fala. Ele disse que ele tem muita dificuldade em dizer não antes, por favor. Tem medo de perder o emprego. Exatamente, então nós vamos falar em cima disso. Ele tem medo de perder o emprego, por quê? Porque primeiro ele não se conhece, ele não está valorizando a sua qualificação. E ele está vivendo a questão do seguinte, peraí, eu é que preciso mais do emprego do que eles precisam de mim. Aí já desencadeia vários tipos de comportamentos negativos. E um desses comportamentos é o simples fato de dizer não.
E as pessoas já acostumaram tanto a ele não dizer não, que abusam mesmo. E aí nem valorizam tanto o que ele faz, porque virou comum. Ah, joga pro Daniel, que o Daniel dá conta de resolver. E aí, o que ele faz nem tem tanto valor diante da qualificação, da importância que ele tem realmente ali dentro do seu trabalho. No caso aqui, Viviane, vale aquela máxima, quem tem muito medo de perder, esquece de querer ganhar? Com certeza. Porque aqui ele talvez, de repente, já está tão pensando Tá paralisado em perder em o perder. emprego, que às vezes ele está até esquecendo de que ele pode ser promovido, ele pode ser alçado a uma condição melhor nessa E empresa. ele cai até numa rotina no qual ele não vai buscar nenhuma qualificação melhor. Porque ele está ali dentro, ele acha que o simples fato dele dizer não estou dizendo que é o caso do Daniel, mas Via de regra, dentro né? deste crivo aí, nós podemos destacar que esses tipos de pessoas que têm essa personalidade, ele acha que o simples fato dele dizer não já é uma grande qualificação. E na verdade não é. Você tem que mostrar os seus atributos, você tem que mostrar o para que você está ali e você tem que buscar a sua autorrealização. E isso não vai ser o seu trabalho que vai fazer para você, é você mesmo. Eu queria que você falasse um E pouco. uma terapia vai ajudá-lo. Vai? Bom, Eu queria perguntar, que a gente faça um pouquinho sobre a importância dessa inteligência emocional, porque às vezes as pessoas têm buscado tanto ter uma inteligência intelectual, buscando se aprimorar. A gente tem aí a nossa geração, é super high-tech, entende de tudo, está super antenada com tantas coisas, mas às vezes essa inteligência emocional não está sendo satisfatória para sustentar a inteligência intelectual. Primeiro, se você não tiver um autocontrole emocional, não adianta de nada as suas qualificações. Entendi. Você pode ser formado, eu mesmo já atendi vários diretores de empresas, pessoas bem-sucedidas, você olhando, são pessoas bem-sucedidas, mas que na arte de lidar consigo mesmo é um fracasso. E aí isso vai comprometer toda a sua caminhada rumo ao sucesso. A busca, né, pelo sucesso a qual todo mundo deseja. Não adianta ninguém falar assim, não, eu não busco fama, eu não busco sucesso. Não, a gente não busca mesmo, mas a gente quer isso. A gente quer ter a resposta das nossas conquistas, exatamente. Ok. Então, se você não tiver a sua inteligência emocional, o que é a inteligência emocional? É o autocontrole, é se conhecer, é ter em você os frutos do Espírito. Olha que delícia, e um deles é o domínio próprio. Não é? Coisa fácil! Coisa fácil! Fácil, gente. Com o Espírito Santo de Deus vai ficar fácil, né? É um processo. Só com ele. É um trabalhar. Tem gente que fala, Deus me dá domínio próprio. Acho que vai, entrou. Nossa, quem Receba. dera. é varinha de Não. condão. Ele vai te dar as circunstâncias para você desenvolver esse domínio próprio. Quem dera, né? E aí tá passando lá, e aí tá nervosa, porque tá acontecendo isso na oração que você fez, dá domínio próprio. Aqui é assim, ó, é varinha de condão. Fica boazinha. Uai, falhou. Ah! Não, ela é boazinha. Obrigada, viu, gente? Minha parceira. Tá vendo por que eu fui excluído do quadro? O nome aqui desse momento aqui poderia ser Eu contra Elas. Ô, gente, não, menos. Não, estamos todos a favor, estamos numa mesma linha, tá bom aqui, tá bacana demais. Perfeito. Vivi, agora uma outra pergunta aqui. Muitos, às vezes, podem confundir a condição do pensamento positivo e isso sendo disseminado, pregado, ensinado aí com aquela fantasia, com aquela roupagem de fé. Como diferenciar isso aí? Primeiro nós temos que definir o que é fé. Como a Bíblia define a fé? A certeza daquilo que você não vê, a convicção daquilo que você espera. Então, podemos relacionar a fé com o positivo, o querer positivo. Primeiro, como que você vai esperar algo que não seja benéfico para a tua vida? Ninguém espera o mal, fala a verdade. Ah, eu vou sentar aqui, Deus, eu estou esperando o mal vir sobre a minha vida. Ninguém faz isso. Então, nós podemos, Serginho, muito bem relacionar a fé com o querer positivo. Porque a fé é a esperança daquilo que você não vê, mas é a convicção daquilo que você quer, daquilo que você almeja. Embora a resposta venha dos céus, embora a resposta venha de Deus, mas é o que você quer.
E aí você tem que trabalhar em cima daquilo. Sim. Ah, Deus precisa da minha ajuda para que isso aconteça? Claro que não. Mas o seu pensamento positivo vai fazer com que você tenha comportamentos positivos. Porque eu fico pensando, é Deus lá do céu, gente. Ele deve pensar assim, oh meu Deus, eu tô de cabeça cheia. Oh, meu Deus, eu. Oh, meu Deus. Ou eu. Eu já abençoei, porque a Bíblia fala o seguinte, que Ele já nos abençoou com Já. toda sorte de bênçãos. Efésios capítulo 1. Nas regiões celestiais. E onde que estão as nossas bênçãos? Nas regiões celestiais. Ou seja, já está tudo pronto. Só que às vezes o nosso comportamento, e desculpa a expressão da palavra, mas a nossa burrice conosco mesmo faz com que Deus fale assim, não, Ele não está preparado para poder receber isso agora. Porque tem coisas que Deus faz na nossa vida, hoje, que só lá na frente nós vamos conseguir entender. E isso é muito sério. Mas pensar positivo contribui muito para que você realmente amadureça a sua fé. É interessante que o amor de Deus é muito diferente da forma que a gente pensa. Então, por amor, Deus pode não te dar aquilo que você quer tanto. Por amor, Ele pode até te levar por amor a você. Verdade. E eu fico vendo quando Deus aqui, você falou sobre Deus e a Carol falando sobre isso, eu começo a pensar lá no início da criação, quando o homem pecou, Deus, Ele quando sentenciou ali essa disciplina ao homem, Ele disse assim, o seu desejo será contra ti, cumpre a ti dominar. A teoria psicanalítica, ela nos ensina que o desejo é mal. Exato. Então é basicamente dentro disso, Bia, Exatamente. que a gente tem que tomar muito cuidado também com esse lado, porque senão a gente vai estar na contramão do plano de Deus. Você me fez lembrar o meu momento de faculdade, quando eu estudava. E eu tinha vários professores que eram ateus. E muitos deles diziam, pegava esta passagem, o início, a criação de tudo, e eles diziam que Deus era um Deus carrasco. Porque ele que colocou isso sobre o homem. E na verdade não foi, isso foi um fruto, um resultado daquilo que Deus deu apenas uma ordem, olha, não coma, não passa, não rompa este muro. E o homem com a sua curiosidade, ele foi lá e fez isso. Então é exatamente isso que você disse, o teu desejo é contra ti. Tá vendo como que Deus joga a responsabilidade o tempo todo pro homem? Porque Ele trabalha no livre-arbítrio. Você é resultado das suas escolhas. Foi a nossa primeira briga com Ele. Não é? Olha só, chega aqui uma participação aqui pra gente, eu estou tentando localizar de onde Enquanto é. ele localiza, eu vou deixar o telefone para você mandar o WhatsApp. A gente está falando sobre querer é poder. Será que é? Não é? Estamos trabalhando aqui com a Viviane Neto, psicólogas, trabalhando esse tema, aquela linha tênue entre aí a cobiça e o querer. E estamos aqui batendo um papo muito gostoso. Às vezes você está vivendo uma luta, uma dificuldade, não sabe se você já ultrapassou essa linha tênue ou não. Manda sua pergunta para cá no nosso 31 DDD 984029756. 984029756, nosso WhatsApp. Manda pra cá, tá na mão aqui do Serginho, tá lendo todas as Olha só, a participações. Rafaela de Novo Triunfo, no interior da Bahia. Olha só a situação dela. Queria aproveitar e perguntar para a psicóloga o que falar para meus familiares. Pois acontece que eu queria fazer psicologia, mas eles estão mudando com essa minha escolha. Acham que é uma profissão horrível. Ei, querida psicologia, A colega aí, profissão do mundo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.